Bom dia, quero saudar a amada igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Primeiro domingo, primeiro culto do ano, todo mundo com planos, né? Todo mundo aí fazendo planos, pensando nesse novo ano que se inicia, como será. Já começou quente, né? Com as notícias internacionais. Então nós temos ideia de como será. Embora a Bíblia já nos diz que o mundo jaz no maligno. Então, boas coisas da parte do mundo vai ser difícil. Agora, nós, filhos de Deus, da família de Deus, discípulos de Deus, o que devemos esperar para 2026? Não sabemos, mas uma certeza nós temos, de que Deus está conosco. E isso basta. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, Deus está conosco. Tá bom? E diante disso, vamos meditar na sua palavra e tentar aprender o que Jesus quer de nós e nos ensina. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Esse texto está dentro ali do que nós chamamos e conhecemos Sermão do Monte. Jesus está ensinando a ética do reino de Deus. Jesus está ensinando a vontade de Deus para o povo. Mateus 6, do verso 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Esse trecho é uma das partes mais conhecidas, do Sermão do Monte, onde Jesus ensina sobre a confiança na providência divina e a priorização dos valores espirituais sobre as preocupações materiais. O sermão dessa manhã, a mensagem dessa manhã, vai se basear no versículo 33, tá? E o tema é o realinhamento da vida sob o governo de Deus. Hoje, vivemos na era da tirania do urgente.
Nossas agendas estão lotadas de coisas importantes, mas raramente focamos no que é fundamental. Corremos para garantir o futuro, mas perdemos a paz no processo. O homem moderno é essencialmente um ser ansioso. Jesus pregou estas palavras no Sermão do Monte para pessoas que viviam sob pressão real, camponeses e pescadores da Galileia que temiam a fome e os impostos romanos. Para eles, o comer não era uma escolha de dieta, era sobrevivência. E é nesse cenário Jesus apresenta uma lógica inversa. A provisão não é o alvo da nossa busca. Preste atenção. A provisão não é o alvo da nossa busca, mas a consequência da nossa prioridade. Vamos entender o cenário socioeconômico da Galileia. Prestem atenção. Jesus dirigia-se a uma audiência composta majoralmente por camponeses, pescadores e artesãos da Galileia. Situação, subsistência e impostos. A vida era marcada por uma economia de subsistência. O povo sofria sob uma pesada carga tributária, imposta por Herodes Antipas e pelo Império Romano. A preocupação com o que comer e o que vestir não era um exercício hipotético, mas uma angústia real de quem vivia no limite da pobreza. E a fragilidade da vida. No mundo antigo, uma colheita ruim, uma doença, poderia significar fome imediata. Ao dizer, não andeis ansiosos, Jesus não estava falando para pessoas confortáveis, mas para quem enfrentava a precariedade diária. E nesse contexto, o Sermão do Monte, nessa perícope que nós lemos, a justiça superior é apresentada por Deus, por Jesus. Jesus está apresentando a ética do reino de Deus, que deve exceder a dos escribas e fariseus, Mateus 5:20. E está falando contra o materialismo. O trecho de Mateus 6, 25 a 34, é a conclusão lógica dos versículos anteriores, de 19 a 24, onde Jesus adverte contra o acúmulo de tesouros na terra e afirma que ninguém pode servir a dois senhores, Deus e as riquezas, Mamon. E por isso que inicia o verso 25, conecta a confiança em Deus diretamente à rejeição da avareza. E o contexto teológico judaico, Jesus utiliza métodos de ensino típicos do judaísmo da época, mas com uma autoridade única. O argumento, qual ha-homer, é uma técnica rabínica de lógica que vai do menor para o maior. Se Deus cuida do menor, aves, flores, que são efêmeros, quanto mais cuidará do maior, seres humanos criados à sua imagem. E a visão do mundo para o judeu no primeiro século, a natureza não era um sistema autônomo, mas algo sustentado diretamente pela mão de Deus. Jesus reafirma que o Criador é também o provedor. E o reino, a escatologia, o reino de Deus, era a esperança central de Israel. E a intervenção de Deus para restaurar a justiça. Jesus desloca o foco da libertação política imediata para uma dependência espiritual e ética e absoluta em Deus. Quem era o público? Judeus galileus sob pressão econômica e política. Qual era o problema? A ansiedade gerada pela incerteza da sobrevivência e a tentação de buscar segurança no acúmulo. E qual é a resposta de Jesus? O chamado para inverter a prioridade, as prioridades. Trocar a preocupação com o ter pela busca pelo ser, justiça e pelo reino. Esse era o contexto, tá? Essa era a situação lá em Israel e o pensamento das autoridades do povo judeu.
Voltando aqui, como eu disse, nós vamos ficar no verso 33. Vamos tentar entendê-lo melhor, que Jesus está colocando aqui. Buscai, pois, vocês sabem de cor, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão... Quais coisas? Aquilo que ele vinha mencionando anteriormente, né? As necessidades de sobrevivência. Mandamento, a supremacia da busca. O que está dizendo? Buscai, pois, em primeiro lugar. No grego, o verbo buscai, que é zeteit, está no imperativo presente. É uma ordem. O buscai não é um conselho, é uma ordem, é um mandamento. Ele indica uma busca contínua. Isso tem que ser o nosso estilo de vida. E o termo primeiro, próton, né? Aponta para prioridade, para o eixo central, para a prioridade axial, que é o quê? É o quê? O reino e a justiça. Que é o que dá sentido a todo o resto. Onde tudo gira em harmonia, funcionando plenamente em conformidade com o reino. O reino e a justiça é o eixo, centro. As demais coisas são os raios. Se o eixo é firme, tudo funciona, a roda gira corretamente. Colossenses 3, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o apóstolo Paulo nos orientando, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Imagine um frasco de vidro. Se você encher ele com areia, vamos dizer, as preocupações triviais da vida, as pedras grandes, que são o reino, não caberão. Mas, se você colocar as pedras grandes primeiro, a areia vai se amoldar, né? Entre os vãos. Buscar o reino não é dar a Deus o primeiro horário do dia, mas dar a Ele o filtro de todas as suas decisões. Pensem nisso. Buscar primeiro o reino não é dar o primeiro horário do dia, mas dar a Ele o filtro de todas as suas decisões. E qual é o objeto? O governo e o caráter. O seu reino e a sua justiça. Governo, seu reino, caráter, moldar, ações, a sua justiça. Buscar o reino, em primeiro lugar, é submeter-se ao governo de Deus. Buscar o reino é fazer parte do reino. Eu quero para mim. Eu me submeto ao rei. Sou seu súdito. Em nosso caso, somos o quê? Filhos do rei. Somos da família real. Co-herdeiros com Jesus. E tudo isso, buscar a justiça, é desejar o caráter de Deus refletido em nossa conduta. 1 Reis 3, de 11 a 13, também é uma história conhecida.
Disse-lhe Deus, a quem? Salomão. Já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, mas pedistes entendimento para ouvirdes e julgares, eis que faço segundo as tuas palavras. E ele acrescenta, também até o que não pedistes te dei, tanto riqueza como glória. Por quê? Porque Salomão buscou o reino. Salomão buscou a sabedoria para guiar o povo de Deus. E as necessidades secundárias, que era a glória e riqueza, foram dadas como consequência e não como fim em si mesmos. Deus deu a Salomão como consequência da escolha correta. Pensem bem, uma embaixada brasileira no exterior vive sobre as leis do Brasil, a embaixada. Como cristãos, nós somos o quê? Embaixadores. Então devemos viver sobre a jurisdição do céu, como ética do rei, mesmo em solos estrangeiros, nesse mundo. Estão entendendo? A ética do reino, do rei, tem que ser a nossa prática nesse mundo. Buscar a justiça é trocar a esperteza, vamos pôr entre aspas, né, do mundo pela integridade do reino, confiando que o rei recompensa a fidelidade. Temos o exemplo de Salomão, tá certo? E ainda, nesse versículo, temos o quê? A promessa, a fidelidade do provedor. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quem foi que disse isso? Jesus, o rei. E nós sabemos que aquilo que o rei diz é lei. Deus não ignora as nossas necessidades físicas. Ele as assume como responsabilidade dele, quando assumimos a responsabilidade com a sua glória. Como diz o Salmo 37, 25, fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo este lido anteriormente na abertura. Pensem bem, o funcionário em missão internacional não se preocupa com a conta do hotel. Ele foca na missão, pois sabe que a empresa que o enviou vai arcar com as despesas. A ansiedade desse mundo é um comportamento de órfão. Gentios, quem tem Deus como rei, tem Deus como pai. Se você cuida dos negócios do pai, ele cuida dos seus, de você. Quando aplicamos isso ao buscai, pois, em primeiro lugar, estamos dizendo que o reino de Deus não é apenas o item número 1 de uma lista de tarefas, mas o eixo central que sustenta e orienta todas as outras esferas da vida. Diferente de uma prioridade linear, né? Onde você termina uma coisa e começa outra, a prioridade axial, o central, funciona como o cubo de uma roda. Falei, repetindo, se o eixo, que é o reino e a justiça, estiver no lugar certo, todas as outras coisas
trabalho, sustento, relacionamentos, giram em equilíbrio. O eixo da roda, os raios, né? O eixo firme, a roda é firme, né? Tudo gira em volta e tudo certinho. Sem esse eixo, a vida se torna excêntrica, fora do centro. Gerando o quê? Ansiedade, mencionada nos versículos anteriores. A prioridade central não exclui as outras necessidades. Ela as ordena. Você não deixa de comer ou vestir, mas a forma como você busca estas coisas é governada pelos valores do reino. Eu lembro uma vez, meu irmão chegou em casa com um tênis caríssimo. Comprei, né? Estava trabalhando, comprei. Eu olhei para ele e falei assim, nossa, André, esse tênis aí você comprava 2 sapatos e um tênis mais barato. Você ia ter mais opções. Uma semana depois, ele entrou na viela de casa e tomaram o tênis dele. Valores do reino, eu não preciso gastar em tênis caros. Se eu tendo o que calçar, né? Pode ser um bonito, mas não precisa ser aquele top do top do top, né? E por que, quando é governado, as nossas necessidades são governadas pelos valores do reino, por que isso combate a ansiedade? No texto de Mateus, a ansiedade aparece como resultado de colocar as outras coisas, comida, bebida, vestes, no centro, quando o periférico vira central. O peso é insuportável. Coisas temporais não têm estrutura para carregar o sentido da vida humana. O foco se perde. Você passa a servir quem? As riquezas, mamon, em vez de servir, em vez de ser servido pelos recursos, o foco se perde. E ao restaurar a prioridade central no reino, Jesus promete que o sistema da vida entra em conformidade com o projeto do Criador e o suprimento torna-se uma consequência natural dessa ordem. Às vezes, deparamos com pessoas necessitadas, desesperadas. Muitas vêm até nós precisando de algo específico e ela está ali buscando aquilo, querendo aquilo, está desesperado. Às vezes é um medicamento, às vezes é uma necessidade urgente. E ela só consegue ver aquilo. E qual é a resposta de Deus para essa pessoa? Me busque, e as demais coisas o serão. A ansiedade é o resultado de tentar ser o próprio eixo da vida. Sou eu, né? O eu. Pensem bem. Esse novo ano se inicia. Não temos certezas de nada. Não temos mais certeza de nada. Aliás, temos. Algumas certezas temos. Vamos pagar impostos. Isso é certo. Mas Jesus não quer apenas reorganizar a sua agenda. Pensem nisso. Jesus quer reorganizar o seu coração, o meu coração. Buscar o reino é impossível para quem ainda quer ser o rei da própria vida. Jesus diz, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para entrar nesse reino de paz e provisão, você precisa de um novo nascimento. Você precisa sair do império da ansiedade para o reino da graça. E como diz Colossenses 13 e 14, Colossenses 1, verso 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados.
Hoje, Jesus nos convida a soltar as rédeas. Se você está cansado de carregar o mundo nos ombros, entregue-se ao Rei. Se você já se entregou ao Rei, coloque o seu reino e a justiça no centro. E o que Deus nos dá é muito maior do que o pão. Ele nos dá o quê? O perdão dos nossos pecados e a vida eterna. O que Jesus respondeu a Satanás quando foi tentado a transformar as pedras em pães? Não só de pão, mas que procede da boca. Não andeis ansiosos. Você precisa da palavra de Deus, você precisa do reino, você precisa se revestir da justiça de Deus. Não deixem, agora irmãos, não deixem que o medo de amanhã roubem a obediência hoje. A cruz é a prova de que Deus já nos deu o melhor. Jesus, próprio Filho. E Ele certamente nos dará o necessário, pão. Então chegamos ao ponto que esta mensagem deve se tornar vida. A mensagem de Cristo não é um convite à passividade, mas uma convocação para uma reorganização radical de prioridades. Alinhando, aprendemos que a ansiedade não é apenas um problema emocional, mas um sintoma de desordem espiritual. Quando colocamos as outras coisas no centro, nossa vida oscila. Quando estabelecemos o reino e a justiça como nossa prioridade axial, prioridade central, todo o mais encontra seu lugar. Salomão não recebeu riquezas porque as desejou, mas porque desejou ser um instrumento da justiça de Deus. E o segredo da abundância de Salomão foi a sua renúncia ao egoísmo no momento do pedido. A troca do medo pela confiança. A lógica do mundo é a escassez. Preciso acumular para não faltar. A lógica do reino é a providência. Vou servir ao rei e ele cuidará da minha casa. Buscar o reino de Deus de forma prática é trabalhar com excelência, agir com ética inegociável e descansar o travesseiro à noite, sabendo que seu Pai Celeste sabe exatamente do que você necessita. E o desafio prático é: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma moeda de troca, é uma consequência natural de uma vida que flui com os propósitos do Criador. Deus não quer apenas dar a você o que você precisa. Ele quer que você queira o que Ele quer. E o convite é simples hoje, mas é profundo. Pare de perseguir o que é periférico. Ajuste seu foco no que é eterno. Confie que o Deus que veste os lírios e deu a sabedoria a Salomão é o mesmo que caminha com você, comigo no dia de hoje. Quem busca a Deus por causa das coisas não encontrará nem a Deus e nem as coisas. Mas quem busca a Deus por quem Ele é, encontrará nele tudo o que realmente precisa. E essas são as palavras do próprio Deus. Amém? Curvemos as nossas frontes. Vamos orar. Senhor, reconheço que muitas vezes permiti que as ansiedades da vida ocupassem o centro do meu coração. Confesso que tentei ser o meu próprio eixo e o resultado foi cansaço e medo. Hoje,
eu decido buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Como o irmão Salomão, não peço apenas por recursos, mas por um coração sábio e obediente. Entrego em tuas mãos o meu amanhã, as minhas necessidades, a minha família, confiando que tu és o meu provedor. E me ajude, Senhor, que a minha vida gire em torno da tua vontade, para que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os meus pensamentos. Firma meus passos, firma os nossos passos, transforma as nossas vidas, haja em nossas mentes e no nosso coração. Que possamos andar na tua presença, desfrutar da tua comunhão, estar junto com os irmãos, auxiliando aqueles que necessitam, proclamando as boas novas do Evangelho, discipulando, Senhor, aqueles que creram, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja conhecido, para que o teu nome seja engrandecido neste mundo. E aguardamos a tua vinda, Senhor, a tua manifestação. Por isso, enquanto estivermos aqui, ajuda-nos, Senhor, a não desviarmos desse caminho. Fortalece a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que possamos neste ano, colocar o reino e a justiça do reino em primeiro lugar. Amém?